1. Maior número de defesas consecutivas de cinturão no peso pesado. Stipe Miocic fez história ao se tornar o primeiro lutador dos pesos pesados no UFC a defender o cinturão 3 vezes seguidas com sucesso. Esse feito é extremamente importante, porque a categoria dos pesados é conhecida por sua imprevisibilidade e pelo alto índice de nocautes, tornando difícil para qualquer campeão manter o título por muito tempo. Stipe conseguiu essa façanha ao vencer 3 oponentes de elite: Júnior dos Santos, Francis Ngannou e Alistair Overeem, todos lutadores com poder de nocaute avassalador. Sua capacidade de se manter dominante por tanto tempo provou que ele não era apenas mais um campeão passageiro, mas sim um lutador que conseguiu quebrar um padrão de constante troca de cinturão dentro da categoria mais perigosa do MMA. Esse recorde, até hoje inédito na divisão, é um dos argumentos mais fortes para considerá-lo o maior peso pesado de todos os tempos. 2. Versatilidade e inteligência dentro do octógono. Miocic se destacou por ser um lutador extremamente completo e versátil dentro do octógono. Diferente de muitos pesos pesados que dependem apenas do poder de nocaute, Stipe mostrou uma capacidade excepcional de adaptação em cada luta, explorando tanto sua trocação quanto seu wrestling de alto nível. Ele era capaz de nocautear os adversários em pé, como fez contra Fabrício Werdum e Alistair Overeem, mas também demonstrou um jogo de grappling afiado ao dominar Francis Ngannou com quedas e controle no solo. Além disso, Stipe sempre demonstrou uma inteligência tática impressionante, estudando bem seus adversários e mudando sua estratégia conforme necessário. Contra Daniel Cormier, por exemplo, ele soube ajustar seu estilo de luta ao longo do combate, focando nos golpes no corpo até encontrar a oportunidade perfeita para nocautear o rival. Essa capacidade de adaptação é um dos fatores que o diferenciam dos outros campeões da categoria. 3. Vitória sobre os maiores nomes da história dos pesos pesados. Outro fator que consolida Stipe Miocic como o maior peso pesado de todos os tempos é o nível de competição que ele enfrentou e venceu ao longo de sua carreira. Ele derrotou praticamente todos os grandes nomes da divisão, incluindo ex-campeões e lendas do esporte. Suas vitórias incluem Fabrício Werdum, que era considerado o melhor grappler da história da categoria, Alistair Overeem, um dos strikers mais perigosos do MMA, Júnior dos Santos, ex-campeão e nocauteador nato, Daniel Cormier, um dos maiores lutadores da história do UFC, e Francis Ngannou, que é considerado o homem mais forte e explosivo da divisão. Além disso, ele venceu alguns desses adversários mais de uma vez, provando que não foi sorte ou um momento isolado, mas sim domínio sobre a elite dos pesos pesados. O fato de Miocic ter superado tantos campeões e lendas reforça ainda mais seu legado dentro da organização. 4. Resistência e capacidade de absorção de golpes. Se há uma característica que diferencia Stipe Miocic da maioria dos outros pesos pesados, é sua resistência e durabilidade dentro do octógono. Ele enfrentou alguns dos strikers mais letais da história do esporte e conseguiu suportar golpes que derrubariam qualquer outro lutador. Contra Francis Ngannou, por exemplo, ele resistiu a socos brutais e sobreviveu a ataques que teriam acabado com qualquer outro adversário. Contra Daniel Cormier, ele levou golpes duros, mas conseguiu se manter firme e virar a luta a seu favor. Além da capacidade de aguentar danos, Stipe sempre demonstrou um excelente preparo físico, conseguindo manter um ritmo forte até mesmo em lutas que chegaram ao 5º round. Isso é algo raro na divisão dos pesados, onde a maioria dos lutadores se desgasta rapidamente. Sua resistência física e mental faziam dele um lutador extremamente difícil de ser derrotado, pois ele não apenas suportava golpes duros, mas também sabia se recuperar e continuar pressionando seus adversários. 5. Longevidade e consistência no topo da divisão. Outro fator que coloca Stipe Miocic acima dos outros pesos pesados da história é sua longevidade dentro do topo da categoria. Enquanto muitos campeões dos pesados tiveram passagens curtas pelo cinturão, Miocic conseguiu se manter no mais alto nível por muitos anos, enfrentando diferentes gerações de lutadores e se adaptando às mudanças do esporte. Desde sua ascensão até sua última luta, ele sempre esteve entre os melhores da divisão, nunca sendo considerado um lutador decadente ou ultrapassado. Sua segunda conquista do cinturão, ao vencer Daniel Cormier na revanche, foi a prova de que ele conseguia se reinventar e continuar competitivo mesmo após sofrer derrotas. Essa consistência ao longo do tempo é algo raro na categoria, e sua capacidade de se manter entre os melhores por tanto tempo reforça ainda mais seu status de maior peso pesado da história. Stipe Miocic deixou um legado inigualável dentro do MMA, consolidando-se como o maior peso pesado da história através de seus recordes, vitórias sobre lendas do esporte, versatilidade dentro do octógono e longevidade no topo da categoria. Ele quebrou barreiras e provou que era mais do que apenas um campeão passageiro, mantendo-se dominante em uma divisão onde é extremamente difícil se manter no topo. Sua resistência, inteligência e habilidades completas o tornaram um lutador único,
capaz de enfrentar e superar qualquer desafio. Com uma carreira marcada por momentos históricos, Stipe Miocic será lembrado para sempre como o maior peso pesado que já pisou no octógono do UFC. E você, também acha que ele é o GOAT? Comente e inscreva-se!